Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Que o Palmeiras está na decisão. O Palmeiras, o arquirrival Palmeiras. Já fiz análise aqui no canal, inclusive, né, da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, choque rei, que aconteceu no Allianz, com um erro de arbitragem, né, que acabou culminando na classificação do Verdão, que chega a mais uma final em busca do tetracampeonato. E o Palmeiras é isso, né, gente? O Palmeiras é aquela coisa, se você deixa chegar, ele chega muito forte. É um time muito bem consolidado, que tem o acréscimo do Vitor Roque, que tem esse zagueiro Mikael muito interessante, e que tem, além de outros valores, né? O Rafael Veiga costuma ser decisivo, no momento decisivo. É um time que em casa sempre é muito forte, e é justamente esse primeiro jogo da final contra o Corinthians no Allianz Parque, provavelmente no próximo domingo. A federação ainda vai decidir direitinho, né, datas e horários. Mas primeiro jogo no Allianz, para 2 semanas aí, né, por conta da data FIFA, 1 semana e meia. E no dia 26 ou no dia 27, aí a gente vai saber a decisão na Neoquímica Arena. Gente, o Corinthians tem uma ótima vantagem por decidir em casa. Mas é fato que o Palmeiras vai tentar garantir alguma coisa nessa primeira partida. Então, serão 2 derbys alucinantes, por tudo que envolve, né? Essa rivalidade, esse reencontro. Os dois decidiram o campeonato em 2020, deu Palmeiras. Em 19, o Corinthians foi tricampeão paulista, seria tetra em 20, o Palmeiras não deixou. Agora o Palmeiras busca o tetra, coisa que só o paulistano foi no início do século passado, ou seja, na era moderna, isso não aconteceu. Seria o primeiro tetracampeonato nesse formato, num formato mais recente aí do Campeonato Paulista. E o Corinthians tem a chance de impedir e decide em casa. Então, assim, vai ser espetacular, gente. Esse encontro vai ser fantástico. A gente vai ver o que vai acontecer. Tem aí o Vitor Roque chegando. Como eu disse, tem o Rafael Veiga, tem o Piquerez que está voltando, o Gustavo Gomes que já entrou nesse jogo contra o São Paulo. Tem o Emiliano Martinez que está jogando bem. E o Corinthians tem que ver o que vai acontecer na Libertadores, né? E tem essa ótima campanha no Paulista, ótimos resultados, líder máximo em pontuação, com o Rodrigo Garro já tendo feito seu primeiro gol contra o Santos, o Yuri também marcando, o Memphis jogando. Vai ser bonito de ver. Mas, como eu falei, tem a Libertadores ainda. Será que o Corinthians vai para esse primeiro jogo da final classificado depois de uma epopeia ou eliminado da Libertadores? E aí jogando uma luz alta, uma pressão muito maior no Campeonato Paulista, né? Porque Ramon Dias, eliminado da Libertadores, vai ter a última chance, imagino eu, de continuar no cargo nessa final, nessa decisão do Paulistão. Se ele perder os dois, né? Se ele cair da Libertadores e perder o Paulista, dificilmente ele seguirá no cargo. Então, vai depender do que acontecer também na quarta-feira. Ele eliminado vai para a Sul-Americana. E aí será que a diretoria vai pensar, não, vamos deixar porque tem outras competições a serem jogadas na frente, independentemente do que acontecer no Paulista. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Enfim, o fato é que para esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians tem uma mudança já confirmada, que é uma pena, viu? Eu estou falando do Fabrício Angeleri, que é o novo lateral esquerdo do time, titular absoluto, por tudo que vem jogando, né? Mesmo em 2 partidas, mas já mostrou que realmente é um oceano de distância em relação aos outros laterais alvinegros, só que ele não está inscrito até então na Libertadores. Não pode. Ele só pode ser inscrito se o Corinthians avançar para a fase de grupos. Então, ele não vai poder jogar. E é uma pena, porque ele resolveu a parte da lateral esquerda do Corinthians. Com isso, tem o Matheus Bidu, que, assim, é um lateral que apoia, e muitas vezes até com certa qualidade, mas deixa muitos espaços defensivos. E o Barcelona de Guayaquil joga aqui, ó. Então, quando a gente imagina um cenário de um jogo em que o Corinthians precisa fazer 3 gols e não tomar nenhum, o Corinthians vai se expor naturalmente. E o Barcelona, naturalmente, vai esperar para espetar. Então, tô com um cutuque, como a gente fala, uma desconfiança de que talvez o Hugo seja o lateral pelo lado esquerdo, justamente por essa característica defensiva. Eu só espero que ele não mexa tanto assim no esquema, que já não deu certo no jogo de ida, e o time que ele colocou diante do Santos me parece ser o ideal, com o Ranieri, o Martinez, o Carrilho, e aí sim você tem uma sustentação melhor, tanto para se defender
quanto para uma liberdade maior para atacar. Não pensem que o Barcelona vai ficar se defendendo sentado na vantagem. Eles sabem que se fizerem um gol, a tendência é que a dificuldade, né, vai ficar ainda mais forte. Então tem essa mudança. De resto, acho que ele pode repetir a escalação diante do Santos. E tem o Yuri Alberto, que tomou uma pancada gigantesca naquele lance do Zé Ivaldo, que ocasionou a expulsão do zagueiro do Santos, depois dele ter ido no VAR, né? O Matheus Candançan não expulsou no campo, precisou do VAR para poder expulsar, mas expulsou. E o Corinthians informou que ele sofreu um trauma. O que é um trauma? É uma pancada, né? Não configurou uma lesão. Ele fez exames nessa segunda-feira e, mesmo assim, sem ter configurado uma lesão, ele vai tratando dia a dia, mas já iniciou uma recuperação para estar a pleno na quarta-feira. Tendência que jogue. O Yuri é um cara muito bem preparado para esse tipo de coisa, para lesões. Ele é um cara que se cuida muito. Você vê que raramente ele se machuca, exatamente porque ele tem uma estrutura muito boa, tem um staff que o acompanha. Então ele realmente escapou do pior. Outro jogador ali poderia ter tido uma fratura, uma lesão até pela gravidade do lance. Ele saiu já botando gelo, fez o exame detectou um trauma e agora é tratar, né? É tratar para que ele esteja a pleno na quarta-feira. A tendência é que ele jogue, tá? É isso que a gente tem para passar para vocês. E aí, para finalizar esse vídeo, eu queria falar sobre o meu sentimento para esse jogo. Eu não vou dar o meu palpite ainda. Eu vou dar o palpite no vídeo de pré-jogo que eu vou publicar nessa terça-feira, né? De terça para quarta. Nesse primeiro vídeo aqui, eu só quero passar uma sensação para vocês que é basicamente uma sensação, é um sentimento, não tem... a partir de agora, o vídeo não contém nenhuma informação, só tem aquilo que, enfim, meu coração tá dizendo. E, cara, tá com uma cara de que o Corinthians vai passar. Tô falando sério, gente, não tô falando isso aqui para gerar engajamento, porque eu posso até virar meme com isso, né? Obviamente vão utilizar disso se o que eu estou falando não se confirmar. Mas eu tô com uma... não tem nenhuma base, não tem nenhum embasamento, é isso que eu estou falando, porque o Barcelona tem uma vantagem significativa, preservou jogadores no fim de semana, tomou até 4 do Del Valle, jogou bem, né, em Guayaquil, e o Corinthians foi muito mal também, né? Então acho que as duas coisas elas se somam, porque o Barcelona, de alguns jogos que eu vi na temporada, e do ano passado inclusive, ele não é tudo isso que pareceu ser no Equador, dando um chocolate no Corinthians. Não é esse time, mas eles se aproveitaram muito bem dos erros do Timão. O Corinthians é um time dentro de casa muito forte, isso sabidamente, pelo menos na gestão Ramon, né? Há alguns anos tinha problemas, né? Tomava até 5 do Bahia, perdia clássico, perdia para times que nunca tinha vencido lá, como São Paulo, como o Inter. Isso não acontece mais. Hoje o Corinthians consegue fazer valer o seu fator local. Então, o primeiro ponto de partida, talvez, né, me apegando em alguma coisa, algum fato, para tentar, digamos assim, traduzir o que eu estou sentindo, é de que o Corinthians é muito forte dentro de casa. Tem sido muito forte. Não tem jogado um futebol vistoso, como não foi contra o Mirassol, como não foi contra o Santos também. Foi para o gasto, mas venceu. E marcou 2 vezes em cada um desses jogos. Né? É um Corinthians que marca mais de um gol. Se a gente tiver um cenário de um gol cedo do Corinthians, por exemplo, vocês imaginem o que vai acontecer com esse estádio. Vocês têm ideia? Bom, vocês têm, né? Do que virará a Neoquímica Arena. Aí, os jogadores do Barcelona, cara, eles vão ter que ter um preparo muito forte. Porque aqui, ó, a tendência é, se esse gol sai até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, irmão, esse estádio vai tremer. Se vira para o segundo tempo com 2-0, tem um segundo tempo inteiro para um golzinho. Ok, não pode tomar. E esse é o risco, né? O Corinthians tem sido frágil defensivamente. Então, precisa trabalhar muito bem a defesa, a proteção à zaga. É não deixar os caras jogar. É não deixar os caras respirarem. O Corinthians vai precisar ter muito mais a bola. É ser agressivo, é ser contundente para
gerar a situação de gol e não deixar o adversário chegar perto do gol do Corinthians. Tem que ser praticamente um jogo perfeito. Mas, cara, vocês vão me chamar de louco. Esse cenário que eu montei não é difícil de acontecer. De fazer um gol mais cedo, de ter 2-0 no primeiro tempo. Ou mesmo se virar 1-0, tem todo o segundo tempo para fazer 2 gols. Dá. Dá. Especialmente se jogar com esse sistema diante do Santos. É que o Ranieri não vai precisar, eu espero que não, baixar para um terceiro zagueiro numa linha de 5, como ele fez contra o Santos nesse jogo, porque eu espero que o Corinthians seja muito mais propositivo. Mas em determinado momento, se o Barcelona resolver atacar, você tem proteção. E quando o Corinthians resolver atacar, você tem qualidade. Então eu acho que esse é o sistema ideal. Mas mais do que isso, o Corinthians vai ter que entender que poderá estar diante de uma das grandes viradas da história do campeonato, do torneio. E se o Corinthians entrar na fase de grupos depois de reverter isso aí, irmão, pensa na moral e na casca que esse grupo vai entrar. O Botafogo, campeão ano passado, começou na pré. Nessa que tem 2 fases eliminatórias. Passou nas 2. E entrou na fase de grupos. E foi campeão. Tô indo longe demais? Enfim, é só um sentimento. Com algum embasamento, mas muito sentimento. No vídeo de amanhã, eu dou meu palpite, tá bom? Além das outras informações. E você, tá com o mesmo feeling? Quero saber. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!